Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Anamnese, aquele programa do sindicato que coloca a gente diante da medicina, sociedade e histórias que são sempre inspiradoras. Estamos no mês de outubro e não poderíamos deixar de falar sobre um tema fundamental, que é o Outubro Rosa, um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama, patologia tão importante especificamente no nosso meio aqui. Para essa conversa especial, temos a honra de receber ele, que é referência nessa luta, o segundo vice-presidente da instituição, o IMAMA, o médico Dr. Ademar José Bedin Júnior. Vamos falar sobre prevenção, tratamento, apoio às mulheres e também sobre como o IMAMA se tornou um símbolo de acolhimento e de esperança. Seja muito bem-vindo, Ademar, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra poder participar do programa, representando também a instituição, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Obrigado pelas palavras ali na apresentação, acho que foi muito bem colocadas, uma instituição que preza pelo acolhimento. Isso é fundamental para essas pacientes, né, que estão passando pela jornada do câncer de mama, pelo diagnóstico, pelo tratamento. Acolhimento eu acho que é a palavra-chave para que essa mulher consiga passar bem e ter um maior sucesso no seu tratamento. E como é que foi a tua jornada para chegar no IMAMA? O que te tracionou para fazer essa opção de vida? Porque é uma opção de vida. É uma opção de vida. Eu já estou junto com o IMAMA há cerca de 20 anos. É bastante tempo, né? Como vice-presidente já há 3 anos, né? 3 ou 4 anos, mas já era do conselho, né, administrativo, do conselho fiscal. Fui voluntário desde o início da minha formação. Eu tenho 25 anos de formado, como 26 anos agora vai fazer de formado médico. E logo no início da minha carreira eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia. E no final da residência, eu fiz a especialização em mastologia e nesse período eu conheci a doutora Mayra Calef. A doutora Mayra Calef atualmente é a nossa presidente de honra do IMAMA, mas ela é a presidente da FEMAMA e também é a chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinhos de Vento, onde desde do meu início de carreira, então, eu já comecei a trabalhar junto com ela e ela me convidou para também participar fora do hospital, fora da parte assistencial, dessa parte, né, da ONG, né, dessa parte da organização não governamental que presta assistência, não só assistência, mas também trabalha em todos esses âmbitos, tanto na parte da advocacy, né, das políticas públicas, quanto na parte de acolhimento dessas pacientes e atualmente nessa questão tão importante para o câncer de mama, que é a navegação das pacientes, né? O Instituto da Mama, junto com o governo do estado, também está ampliando isso, né? Que a gente tem enfermeiras navegadoras para fazer o acompanhamento dessas pacientes. Mas voltando, então, para minha jornada, né? Foi isso. Então, desde o início, através da doutora Mayra Calef, eu entrei no Instituto da Mama também e fiz a minha, né, da ginecologia obstetrícia, migrei absolutamente, totalmente para mastologia, que é realmente a especialidade que me faz levantar da cama todos os dias e me dá muito orgulho de poder ajudar as pacientes e as mulheres nessa área. Sabe que eu entendo muito bem, porque eu fiz a residência no Clínicas e o serviço de mastologia era uma referência, nós tínhamos sempre tivemos excelentes professores, sim, convivi com todos eles. E é fácil entender o porquê se aproximar, o porquê ter empatia pelas pacientes, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso percebe que não é pura e simplesmente uma patologia no sentido histopatológico, é uma coisa que envolve muito mais áreas. E ali a gente tem um serviço que faz essa coisa mais abrangente, que certamente formou muita gente de primeira linha. O que te atraiu especificamente na mama? Porque a ginecologia obstetrícia é muito vasta, né? Então ela tem, às vezes é uma história pessoal, às vezes é uma história familiar, às vezes é algo de empatia. O que trouxe isso para a mama? Para a ginecologia obstetrícia foi uma questão de seguir o exemplo do meu pai, né? Meu pai é um ginecologista obstetra, né? A doutora Ademar José Bedin, eu sou o júnior e acabei seguindo para essa área inicialmente por causa da obstetrícia, que até me encantava mais do que a ginecologia. Muita gente entra pela obstetrícia e acaba na gineco, né? E aí eu acabei pulando da obstetrícia para mastologia, né? Que é uma especialidade ali que parece oncológica, é interessante, eu gosto de contar isso,
porque no início a mastologia que trata câncer, né, parece uma coisa tão diversa da obstetrícia, que trata o nascimento de um nenê, que é puramente vida, mas é muito gratificante, é incrível assim, eu dizer isso, assim, mas para mim é mais gratificante até mesmo do que fazer tantos partos quantos eu fiz no início, porque durante muitos anos eu ainda fiz plantões obstétricos, e cada nenê que nascia nas minhas mãos eu me emocionava junto, mas a gente pegar uma paciente com um diagnóstico de um câncer e ela, né, chegar achando que está com um atestado de óbito em mãos, porque tem um câncer, e tu dizer para ela que isso não é verdade, e tu poder ajudar ela a passar por uma doença que aparentemente não tem cura, mas tem. Hoje em dia, a gente com diagnóstico precoce, com o avanço dos tratamentos oncológicos, a gente consegue realmente curar o câncer. Então, é uma mudança total de paradigma, né? A gente fica... A gratidão que essas pacientes têm para nós e a gratificação que a gente tem, pessoal, de poder estar ajudando as pacientes a se curar de uma doença aparentemente incurável, não tem explicação, não tem preço. E é muito interessante porque a evolução na mastologia foi muito grande e, se a gente analisar recentemente, é uma coisa que mudou muito rápido. A gente, claro, posso ir lá para trás no Halsted, né? Mas do Halsted, que foi talvez a primeira organização cirúrgica da mama para as cirurgias mais agressivas, a gente passou por uma ampliação dos tratamentos de uma maneira incrível num período muito curto. E isso mudou, eu entendo claramente, não só a ciência, como a comunicação e com o tratamento com as pacientes. Como é que tu acompanhou tudo isso? Porque tu pegou várias das mudanças, né? Sim. Eu fui da época do esvaziamento axilar universal, quer dizer, tudo isso mudou, né? Então, como eu digo, eu tenho 25 anos já, 26 anos de formado, e nesses 26 anos, realmente, como tu mesmo disse, a medicina evoluiu drasticamente, né? Como tudo, né? A evolução, né? Da questão da internet que veio junto, né? Que a gente não tinha telefone celular e daqui a pouco a gente tem um acesso a tudo, né, tecnologias incríveis que dentro da medicina também nos ajudam. Mas, do ponto de vista, eu também, no início, o linfonodo sentinela, né, que é uma cirurgia absolutamente mais conservadora para a questão da abordagem axilar no câncer de mama, que ainda é necessário, e que hoje em dia já está se discutindo, inclusive, se é realmente necessário, em todos os casos de câncer de mama, abordar a axila, mas que se fazia sempre o esvaziamento axilar. Qualquer tamanho de câncer que se tinha na mama, mesmo um tumor com diagnóstico pequeno, né, num tamanho pequeno, tinha que se fazer o esvaziamento axilar. Depois se passou a saber que poderia se fazer só a retirada do linfonodo sentinela, e se ele não tivesse células de câncer, se preservaria toda a axila. Então, assim, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista dos tratamentos clínicos também, a evolução foi muito grande. Também das cirurgias reconstrutivas, nos casos em que ainda há necessidade de mastectomia, né, as técnicas evoluíram, a qualidade, né, das reconstruções estão cada vez melhores. Então, a gente consegue oferecer, no momento de um diagnóstico para paciente, né, um direcionamento e realmente uma qualidade... colocar assim, francamente para a paciente que ela tem muitos recursos e muitas alternativas de tratamento, e que no momento do diagnóstico a gente recém vai começar a luta. Então, assim, a gente está com muitas armas para lutar. Inclusive mudou, tumores que tinham naturalmente um prognóstico pior passaram a ter novos tratamentos que influenciaram diretamente no prognóstico. Não sei se tu pode falar alguma coisa para um público. Nós temos muitos médicos, mas nós também temos leigos que nos assistem. Exatamente, porque o diagnóstico a gente consegue com exames complementares, além do anátomo patológico, que é feito na biópsia, a imunohistoquímica, e hoje em dia existem outros exames diagnósticos que nos dão maior detalhamento a respeito do subtipo tumoral que aquela paciente tem, né? Desde um tumor que é absolutamente hormonal, com índice de proliferação muito baixo, com um prognóstico mais favorável, até tumores que são triplo negativos, que nós chamamos, que eles não têm receptores hormonais, eles não são hormônio dependentes, eles têm um índice de proliferação muito alto, e aqueles tumores HER2 positivo também, que são outro subtipo tumoral, que tem tratamentos
específicos para cada subtipo. E quanto mais a gente consegue definir qual é o subtipo do câncer dessa paciente, mais direcionado vai ser esse tratamento e melhor vai ser o resultado final, né, de cura nesses casos. Mas para isso, ajuda muito uma detecção mais precoce, né? Como é que nós estamos nesse sentido? Qual foi a modificação importante que aconteceu recentemente no nosso país? Como é que o IMAMA e tu, pessoalmente, enxergam essas mudanças? A detecção precoce. Ainda a nossa principal ferramenta de diagnóstico precoce é a mamografia, né? Um exame absolutamente antigo, né? Que já temos há muitos e muitos anos, mas que também, com um maior cuidado na qualidade dos exames, né? E dos equipamentos, nós temos as detecções ainda mais precocemente feitas. O que mudou agora recentemente foi esse entendimento da idade. Que até pouco tempo atrás, ainda em Ministério da Saúde, recomendava que se fizesse dos 50 aos 69 anos bienal, né? Cada 2 anos, né? Os exames. Atualmente a gente conseguiu fazer, porque as sociedades tanto de mastologia, de radiologia, de oncologia clínica, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, todas essas sociedades que cuidam da mulher, entendiam e indicavam e recomendavam, nós recomendávamos e continuamos recomendando que a mulher, a partir dos 40 anos, faça a mamografia anualmente. Isso, então, agora o Ministério da Saúde ampliou essa faixa etária, né? Ele permite que seja feita a partir dos 40 anos, né? Um rastreamento mais... o rastreamento mamográfico, eles ainda falam que se faça dos 50, ampliaram dos 69 para os 74, isso é importante, porque a expectativa de vida da mulher tem aumentado no Brasil, então é importante a gente ampliar um pouco mais essa faixa etária, e a partir dos 40 aos 50 anos, eles, então, têm a mamografia liberada para ser feita. Ainda o Ministério da Saúde não coloca como um rastreamento regular. As sociedades, né, a nossa Sociedade de Mastologia, ela preconiza que seja feito o rastreamento a partir dos 40 anos, e depois dos 74 anos, aí avaliando individualmente, né, a condição da mulher, a expectativa de vida individual de cada uma, para se continuar fazendo o exame. Mas ele é o exame que vai antes de se ter um nódulo palpável, uma retração mamilar, uma descarga papilar, eventualmente descobrir lá uma microcalcificação e que vai fazer a gente fazer um diagnóstico de um carcinoma in situ. Antes de ser um carcinoma invasor, vai tirar a mulher de quimioterapia, vai aumentar a chance de cura para praticamente 100%. Nesse aspecto, me parece que o fato de que nós tornamos o assunto câncer de mama algo que a gente possa falar, e faz bastante tempo isso, a gente começou campanhas, inclusive na televisão e tal, desmistificaram no sentido de que as pessoas conseguem ter a doença e estabelecer o tratamento e ter menos preconceito, porque me parece que houve uma campanha positiva no sentido da conscientização da população nesse sentido, e foi lá atrás, não é uma coisa recente isso. Isso, o Outubro Rosa já existe há muitos anos, né? Nós, esse ano, no Instituto da Mama, por exemplo, já estamos na nossa 22ª Caminhada das Vitoriosas. Até esse ano vai ser agora no dia 19, né, com saída do Parcão às 9 horas da manhã. Já aproveito para estender o convite a todos os colegas e os ouvintes. Mas interessante que essa conscientização, realmente, como tu coloca, ela vem fazendo com que a população, né, que as mulheres, elas tenham um maior entendimento que a doença, ela descoberta cedo, ela realmente vai ser, o tratamento vai ser mais fácil, e faz com que elas tenham menos medo de procurar esse diagnóstico, que é um dos fatores que a gente sabe que faz com que muitas vezes as mulheres não façam a mamografia. Não só elas não se priorizarem, que é a nossa campanha desse ano, né, que elas se coloquem em primeiro lugar, pelo menos uma vez ao ano, para fazer o seu autocuidado, para fazer o seu exame, mas também, né, porque elas têm hoje em dia que trabalhar, que cuidar dos filhos, que, né, cada vez mais a mulher tem muitas mais responsabilidades e acaba se colocando em segundo lugar, mas tem muito isso, do medo de descobrir a doença e por que se eu não estou sentindo nada, eu vou lá fazer um exame que vai me trazer um diagnóstico. Não é isso na medicina como uma regra, assim, na verdade eu estava bem até que eu diagnostiquei e fiquei pior, não é isso? Não, Exato. Não temos esse problema? Exato. E aí eu te pergunto o caminho inverso, isso vai ser bastante surpreendente. A gente vê com muita frequência colegas fazendo mamografia e meninas
15, 20, 25 anos que, por exemplo, venham a fazer algum procedimento estético na mama, alguma coisa. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião do IMAMA e sua pessoal sobre isso? A realização de uma mamografia tão precocemente? Muito precocemente, assim. A gente sabe que a gente não recomenda, né, o rastreamento antes dos 40 anos, ele não tem indicação por 2 motivos. Primeiro, porque realmente tem uma questão que é discutida, da questão da radiação envolvida no exame, que, né, a gente sabe que o benefício de se fazer a partir dos 40 anos anualmente em relação ao risco envolvido, ele é amplamente maior na detecção precoce dos casos, mas a outra questão é que realmente as pacientes muito jovens, elas têm a mama muito densa. E essa densidade mamária faz com que a mamografia perca, né, tem uma perda importante de sensibilidade de, né, conseguir detectar pequenas lesões numa mama muito densa. Então, é um exame que vai trazer eventualmente um falso negativo, né? Não, o exame está normal, mas na realidade tinha alguma coisa ali. Então, essa avaliação de pacientes mais jovens, quando necessária, ou por alguma alteração no exame físico, ou como um exame pré-operatório, porque as mulheres cada vez mais fazem, né, continuam fazendo muitas cirurgias estéticas, né, colocação de próteses, mamoplastias redutoras, e isso precisa se fazer uma avaliação de imagem antes. E aí, nas pacientes mais jovens, uma boa ecografia, né, bem orientada ali, eventualmente considerar uma ressonância magnética, principalmente pacientes que têm histórico familiar, né, que a gente não falou ainda aqui, mas a questão genética é importante que seja conhecida, a pessoa tem que estar atenta a se ela é de uma família onde existem casos de câncer, né, de mama ou outros tumores, para conversar também sobre isso com o médico e, eventualmente, iniciar mais precocemente alguns exames e incluir, eventualmente, ressonância magnética em pacientes de mais alto risco hereditário. E a história familiar, ela é igual para todos os tipos de parentes? Por exemplo, se eu tenho uma mãe ou uma irmã que tiveram um câncer na pré-menopausa, é a mesma coisa do que se eu tenho uma avó ou uma tia-avó que tiveram câncer na pós-menopausa? Tem alguma diferença em termos etários, em termos de tipo e prognóstico de câncer, conforme o padrão da história familiar? E mais do que isso, se eu não tenho ninguém na família, quer dizer que eu estou livre do câncer? Ou se eu tenho alguém que teve câncer de mama, quer dizer que eu teria câncer de mama? Ou seja, eu fui para os 2 extremos para a gente entender. Eu acho que quando a gente fala da parte genética, isso é bem interessante que seja falado dessa forma, porque não ter casos de câncer de mama ou não ter casos de câncer na família não isenta a pessoa de risco, não é uma vacina. Minha família não tem, então eu não vou precisar fazer exames. 90, 85, 90% dos casos diagnosticados de câncer de mama, eles são esporádicos, né? Então, assim, em torno de 15% dos casos, eles são... ao contrário, eles são hereditários. Então, é uma minoria dos casos. A maioria dos diagnósticos de câncer de mama, eles não são por uma questão genética herdada. Não são por uma mutação genética que a pessoa herdou e predispôs ela a desenvolver o câncer. Por outro lado, se a pessoa tem um histórico familiar mais relevante e ela eventualmente tem uma mutação genética na família e ela herdou essa mutação, a chance dessa mulher, desse indivíduo desenvolver um câncer de mama, ela pode chegar até em torno de 80%. Então, assim, é muito importante, se a pessoa tem um histórico familiar, ela procurar, né, conversar sobre isso com o médico e, eventualmente, fazer testagens genéticas para tentar procurar detectar se existe uma mutação genética nela, né? E em relação aos familiares, como tu falou, tem diferença, claro que tem diferença. Mais importante do que o número de pessoas com câncer de mama, até vem uma importância maior para quando isso aconteceu. Então, familiares que tiveram o diagnóstico de câncer de mama na pré-menopausa, quanto mais jovens, maior um indício de eventualmente ter alguma questão genética envolvida. E também é importante lembrar que o câncer de mama ele também acontece em homens. E quando nós temos algum caso de câncer de mama masculino na família, também chama muita atenção para eventualmente ter alguma mutação genética envolvida. Teve alguma importância, eu posso estar até agora trazendo um caso, eu acredito que tu vais conhecer a Angelina Jolie nesse assunto. Perfeito. Porque eu cito com frequência a Angelina Jolie, por isso eu não sei se cabe. Cabe perfeitamente, porque ela realmente foi um divisor de águas nesse assunto, né? A Angelina Jolie, ela fez uma mastectomia bilateral profilática sem ter câncer de mama. Ela teve uma tia, uma mãe, que tiveram ovário, tiveram câncer de ovário, tiveram câncer de mama, e nesses casos aí chama muita atenção para
possibilidade de uma predisposição genética, ela fez o exame, ela detectou que ela tinha uma mutação genética igual a mãe e a tia, e ela, com essa mutação, ela tinha um risco realmente, como eu disse, em torno de 80% de desenvolver o câncer de mama, e ela se antecipou. Ela fez uma mastectomia profilática, retirou as mamas, como é a recomendação que temos hoje em dia para quem tem a mutação, e ela também fez a salpingo-oforectomia, porque nesses casos também o risco de câncer de trompas e ovário aumenta muito, e a partir de uma determinada idade, né, 40, 45 anos, a gente, dependendo da mutação, recomenda que além da mastectomia bilateral profilática, a gente faça também a salpingo-oforectomia para reduzir o risco de câncer de ovário. Mas isso quer dizer, então, que uma mulher pode continuar sendo feminina, bonita e interessante, mesmo tendo operado para o câncer de mama? Tá aí a Angelina Jolie, né? Que tá agora com quantos anos será que ela já tá, né? Em torno de uns... beirando 60, eu acredito, e procura lá ver como ela tá, né? Continua linda. Ou seja, isso vale para as nossas pacientes também aqui, para as nossas familiares. Perfeito. Vale para todas as mulheres. Não é um ticket para o fim da vida nesse aspecto? De forma alguma. Qual é o futuro do câncer de mama? Porque a gente sempre fica pensando, poxa, será que a gente não vai ter alguma forma de evitar que aconteça? Porque hoje, eu nunca gostei muito, faço questão de dizer aqui, de campanha de prevenção do câncer. Eu sinto muito que nós temos algumas pequenas coisas de prevenção, sabemos, reduz o fator de riscos e, portanto, a gente pode fazer uma leve prevenção, mas não é verdadeira a ideia de que nós estamos fazendo uma prevenção com autoexame, por exemplo. Então, qual é o futuro? Será que a gente vai ter uma prevenção efetivamente, no sentido de ter uma vacina ou algo assim que seja totalmente para prevenção? Tomara, né? A gente não tem ainda, assim, nada, nenhuma vacina, né, que esteja a ponto de sair, né, para o câncer de mama, assim como a gente está vendo isso, né, para colo do útero, né, que a vacina do HPV realmente está mudando bastante essa situação. Para mama, infelizmente, a gente ainda não tem nada, assim, saindo do forno, mas... acredito, acho que campanhas de prevenção, como tu disse, elas são importantes. A gente fala muito na mamografia, mas a mamografia realmente é uma prevenção secundária. A mamografia faz com que a gente faça um diagnóstico precoce, mas não evita que aconteça, né? E acho que vale muito as campanhas de prevenção primária, né? Que seria a prevenção dos hábitos de vida, da questão do cuidado com a obesidade, da orientação em relação ao consumo de bebida alcoólica. Bebida alcoólica e a obesidade são os fatores modificáveis mais associados ao aumento do risco do câncer de mama. Então, a gente bate muito nessas teclas e acho fundamental porque isso reduz efetivamente a ocorrência do câncer de uma forma que funciona melhor do que qualquer quimioterapia. Para uma mulher que já teve um câncer, ter uma recidiva ou não, se ela tiver esses cuidados. Ou seja, nós temos o que oferecer para nossos pacientes. Exatamente. Muito obrigado, Ademar. Olha, estamos chegando ao fim dessa nossa edição da Anamnese. É uma pena que é um tempo curto, mas eu gostaria de agradecer muito a presença do médico, o Dr. Ademar José Bedin Júnior. É de família. Sabe que ginecologia, obstetrícia e medicina são doenças transmissíveis por genes, eu acredito, né? Sim, eu tenho uma irmã também, né? Então, também foi de alta incidência. Isso. O Outubro Rosa, então, é mais do que um mês de conscientização. É um chamado à ação, ao cuidado e à solidariedade. Que cada um de nós leve essa mensagem adiante, incentivando a prevenção, apoiando quem enfrenta a doença e ajudando a construir uma sociedade mais acolhedora para essas nossas mulheres e para alguns homens também que precisam desse apoio. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo Anamnese e muito obrigado, Ademar, pela presença. Muito obrigado mais uma vez.